Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. O sonho não pode morrer. É verdade. O sonho não pode morrer. Aconteceram acidentes de percurso, mas a região de Araraquara não pode ficar sem titular na cadeira de deputado estadual e federal. Vote em quem você conhece e pode encontrar nas esquinas desta região de Araraquara, que já sofreu com a falta de agentes vitoriosos e batalhadores. As trevas da representação política não podem retornar. Portanto, pense e analise. Nesta edição 148, vamos focalizar a força de vontade de um jovem araraquarense que dedicou a sua vida à medicina, com saber científico extraordinário, com experiência cumulativa espetacular e atributos saudáveis que pontificam em sua personalidade. Solidariedade, generosidade, lealdade, cidadania. Destaque com exemplo dignificante é o médico Carlos Fernando Camargo. A gota de leite tem um atendimento que eu considero de primeira classe, as gestantes até as acompanhantes dela. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa, de muito sucesso, de muitos comentários, a entrevista com o vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana, Coca Ferraz, quando expressou o seu notório espírito público. Nós conseguimos, em 2 anos, reduzir muito a acidentalidade viária na nossa cidade. Para você ter uma ideia, Polese, são 60% a menos de vítimas graves no nosso trânsito e 50% a menos de mortes no nosso trânsito. O que isso significa? Em 2014, nós vamos ter 15 mortes a menos, veja bem, 15 mortes a menos. Isso é muito importante. E vamos ter aproximadamente 80 internações em hospitais a menos. Gente, isso é algo que tem que ser valorizado e esse nosso trabalho nessa área, né, graças a Deus, tem sido aceito pela população e nós temos tido o apoio da população. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Na foto, com as cores fortes da saudade, Gaeta e ex-governador Mário Covas. Atrás dos dois, que já estão numa segunda etapa da vida, o sempre jovem cientista Coca Ferraz, amante da região de Araraquara e defensor do PRA, partido da região de Araraquara, que ao defender uma espécie de voto distrital, ajuda a maximizar a imagem municipalista de Araraquara. Na frente do Coca, Gaeta e Covas deixaram o nosso mundo e deixaram também um monte de bons exemplos sobre o Estado democrático do direito. Numa época eleitoral é pertinente, é salutar, faz bem lembrar de 2 agentes políticos que ganharam a simpatia e gratidão da nossa gente. Mário Covas e Gaeta, o querido José Alberto Gonçalves da Vila Xavier, da cidade de Araraquara, da região. Até qualquer dia. As mais da semana. Rui Altenfeder defende data vênia, expressão sempre respeitosa. A seleção brasileira é hexacampeã, com a presença de 8 atletas afianas. Luciano Duarte afirma que bancos não podem descontar salário integral para cobrir débitos. Thaís Cristina Pérez e coordenadora do curso de Biologia da Uniara trabalham na reabilitação de animais marinhos. O vereador Boi negocia parceria com empresários de quiosques.
Dr. Carlos Fernando Camargo, quais as atividades exercidas até aqui, depois de ter feito o juramento de Hipócrates? As atividades pessoais em medicina, eu me formei em cirurgia de crianças e estou em Araraquara, já vai agora fazer 33 anos. Nesse espaço, não só cirurgia de crianças a gente fez, temos outras funções em outras especialidades, porque é uma especialidade muito bonita, mas não dá um rendimento familiar. Eu sou também legista e também sou funcionário público municipal, trabalho na Secretaria da Saúde do município e estou designado como superintendente da Gota de Leite atualmente. Família é onde tem um mar de prazer, de satisfação, né? E legista, olhando como leigo, é onde tem um mar de angústia, desilusão, coisa que machuca o espírito. Como é que você conviveu com esses dois extremos aí? São os extremos mesmo. Ou seja, operar uma criança e já fazer uma parte que eu considero, dentro da medicina, a mais penosa. Porém, é de uma importância vital. Ela é um grande auxílio na justiça. A gente acaba tendo essa utilidade para a população, mesmo na hora da angústia. E muitas vezes, porque o legista, na verdade, acaba não sendo aquele médico que participa das autópsias ou necropsias, né? Ele tem uma grande parte do serviço dele nas perícias em vivo, e é onde ele tem uma grande função para ajudar a população. Olhando um pouquinho para trás, eu queria que você dissesse sobre o pai e a mãe. Eu tenho muito orgulho pelo caminho, né, por onde passei. É uma família muito bem constituída, uma família muito humilde, que nós conhecemos. Meu pai era um operário, né, da fábrica Lupo, aqui em Araraquara. E acabou se aposentando ainda como operário, né? E com muita dificuldade, isso a gente já vê, a dificuldade que tem de alguém sair, estudar fora, nessas condições. Mas foi mais prazeroso, me parece, porque com aquele sofrimento numa determinada época, depois a gente reverte algumas coisas para a família, não é? E isso daí, o sabor foi muito, muito bom. Com o passar do tempo, né? Que seria aquele caminho difícil no começo. E falando assim, pai, o pai Gérico Camargo, né? E a mãe, a Luzia. Ela nasceu na Bela Vista, em São Paulo. Mais 3 irmãs, a Maria do Carmo, mais velha que eu, a Maria do Rosário, mais nova, e a mais novinha, a caçula, é a Márcia. Somos 4 filhos. Bom, o Carlos Fernando é médico, mas é pai. Tem 2 filhas. São 2 moças, né? Uma já é casada, inclusive está grávida. Eu já venho, se Deus quiser, muito bem, o primeiro neto. Quer dizer, você é o próximo babão. Se Deus quiser, que seja dos bons, né? E são 2 moças, elas não moram aqui em Araraquara, elas trabalham fora, né? Mas a gente constituiu também uma outra fase já da vida, né? Só está o casal aqui em Araraquara, o pai e a mãe. E as filhas ficaram no segmento da medicina. Teve uma que é médica, né? Ela inclusive faz uma parte da pediatria, mas é a pediatria clínica. Ela faz UTI pediátrica. A outra é farmacêutica. As mais da semana. Segurança de Araraquara capacita 41 agentes contra o crack. Alunos da rede estadual aprovaram o curso de consciência política. Débora de Melo Carrijo, docente da Uniara, diz que doença de Parkinson é frequente em idosos. Para a enfermeira Eliana Onaim, fortalecimento da rede básica é a solução para a UPA. Serginho da Ceia e Zezinho Silva, do Imparcial, mantiveram encontro com vereadores para falar sobre ética. O Jornal Imparcial é exemplo nesse quesito.
Eu me lembro, quando trabalhava na Rádio Cultura, de ter tido lá um problema sério com o filho de um companheiro de emissora. E lá mandei o caso para o Dr. Carlos Fernando, que de graça ele fez a cirurgia, buscou um testículo bem longe do saco escrotal. Eu me lembro disso. 2 casos. Por uma grande coincidência, 2 funcionários da Rádio Cultura tiveram os filhos na mesma época, e os meninos tinham o que a gente chama criptorquidia, que é o testículo oculto, né? Então, é um testículo que estava fora do escroto, e tem a cirurgia que se chama orquidopexia, que é a fixação do testículo no escroto. O nome é bonito, mas o que pode acontecer, aproveitando já o seu conhecimento, a sua experiência, o que pode acontecer quando esse danado do testículo está oculto? O testículo fora do escroto é uma complicação assim a longo prazo, e que a família deve, quando ainda criança, ir atrás do serviço médico para o menino, porque o testículo ficando fora do escroto, então muito intimamente relacionado ao corpo do indivíduo, a temperatura é diferente. E tendo, então, uma temperatura inadequada, vai atrapalhar o desenvolvimento desse testículo. As células germinativas dele começam a sofrer degeneração a partir lá do 2º ano de vida. E, se for deixado, o índice de complicações na vida adulta desse moço aumenta, ou seja, quanto à esterilidade masculina e o tumor de testículo, o tumor maligno, que é na idade de adulto jovem, até uns 35 anos de idade, é a maior incidência. Quer dizer que isso não era uma operação assim, uma cirurgia tradicional, assim, era alguma coisa que de vez em quando surgia. Olha, antes da minha chegada em Araraquara, eu não tenho muitas notícias. Os urologistas operavam, o outro cirurgião de crianças, o meu amigo Fernando Cunha, já estava em Araraquara fazia 3 anos. Ele já fazia a cirurgia desse tipo de ocorrência com a mesma frequência que eu, né? E hoje em dia nós acabamos um ajudando o outro, até hoje, são quase 33 anos, nós estamos trabalhando juntos até o momento, e fazemos todos esses tipos de cirurgia. Vez ou outra tem notícia a respeito da gota de leite, a maternidade gota de leite tradicional, que num período foi fechada, felizmente reaberta, e o Dr. Carlos Fernando Camargo, enquanto superintendente da gota de leite, ele vai falar para nós, dentro de meio minuto, como é que é a gota hoje, qual o papel que a gota exerce atendendo as parturientes, atendendo a mulher da região de Araraquara. Agora a mensagem do imparcial, e a gente volta dentro de meio minuto. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. As mais da semana. Daniele Araújo, da Uniara, recebe destaque em iniciação científica do Instituto Federal de Educação. IP em São Paulo autua 12% de motoristas com tacógrafo irregular em Araraquara e na vizinha Jaú. Papel da Defensoria Pública é tema de aula na Escola do Legislativo de Araraquara. Feirinha da Adoção, neste sábado, das 9h30 às 13h30, no Parque Infantil. O vereador Boi representa o prefeito Marcelo Barbieri e afirma que esta casa é patrimônio de vocês. Maternidade Gota de Leite. Quando eu vejo a notícia sobre gota de leite, eu fico muito preocupado com a tradição da gota de leite. Quantas crianças nasceram aqui? É impressionante o número dessas crianças. E hoje, quantas crianças estão usando a gota de leite? Como é que é a gota de leite hoje para a região de Araraquara? Quando foi reaberta, né, a gota de leite, fez 2 anos, não é? É um hospital muito jovem, porque para você atender uma população,
de uma forma completa e o desenvolvimento tecnológico, montar um hospital em 2 anos de funcionamento é muito jovem, se compararmos aos outros hospitais que temos na cidade, hospitais com mais de 100 anos. Não é? Então é um hospital muito jovem e ele uma maternidade deverá crescer muito, mas é muito rápido que ela está crescendo. E eu fico muito satisfeito porque nós, quando iniciamos as atividades aqui na Gota de Leite, que foi assim um desafio para a população, para a cidade em si, né? E com o passar desse tempo, nós nos sentimos assim muito alegres, porque óbito materno não teve dentro do nosso hospital. Então, não teve óbito materno na cidade de Araraquara, né? E aqui na nossa micro-região que nós atendemos, isso no prazo de 2 anos. Isso é muito importante, né? Os óbitos em crianças, isso sim, existem as dificuldades do parto, né? E que muitas vezes não são reconhecidos os casos pela dificuldade, e sim como sendo que não pode acontecer, e são ocorrências em medicina. Isso daí a gente tem que estar preparado, né? Mas o serviço que prestamos à população eu considero dos melhores do estado de São Paulo. E a nossa Gota trabalha com uma média de 150 partos por mês. Então, nascem uma média de 150 crianças. E também o número de atendimentos que fazemos aqui no sistema de pronto atendimento para gestante vai mais de 700 consultas por mês aqui na porta do hospital. Lógico, uma grande parte volta para casa, porque só uma média de 200 mulheres acabam sendo internadas. Diante disso, é que eu vejo que a importância que ainda estamos tendo para a rede básica do município, porque muitos casos que não são de final de gestação, a gente acaba tendo também uma participação, ajudando a gestante. Sabe, eu fico muito orgulhoso de participar de um hospital desse, porque a Gota de Leite tem um atendimento que eu considero de primeira classe, as gestantes, até as acompanhantes dela. E a gente sabe que a população toda vem para cá. Quem pode, e todos os que não podem vão nascer na Gota. E o atendimento é igual? É igual. São apartamentos de 2 leitos, né? E cada leito é ocupado por uma gestante. Significa que não tem diferença social, né? Aliás, o nosso hospital é puramente SUS, nós não atendemos outros convênios, não atendemos, até no começo alguns casos particulares, que mais pela pessoa, pela tradição que tem a Gota, desejar vir para cá, mas hoje em dia, por ser só SUS, nós não estamos podendo atender. Eu gostaria de alinhavar alguns nomes aqui, o Carlos Fernando, se puder me ajudar. Eu lembro do tio, nem vou dizer especialidade, porque aí eu capaz de escorregar, mas Paulo Homem, Johanna Sabag, Eduardo Lawande, doutor Ednan Nogueira, que quando a criança que chegava, ele que, né, cuidava da pediatria aí. E quem mais que nós temos aí? Doutor Sobrinho. O doutor Sobrinho, bem lá atrás, né? Porque era um médico mais cirurgião geral, era na Santa Casa. Mas da nossa época, a época mais recente, teve o grande baluarte da Gota foi o doutor Dudu Lawande, né? Que foi uma pessoa que manteve a Gota aberta, né? E então, o Johanna Sabag trabalhava muito aqui, e alguns médicos mais novos foram todos vindo pelas mãos de Dudu Lawande. Tem médicos com quase 40, o Dr. Bronha, os 2 Lawande, que são irmãos, que são sobrinhos do Lawande, Ricardo Lawande, o Marco Lawande, muitos deles, né, trabalharam bastante aqui na Gota.
E nesse momento saudade, é bom a gente lembrar que a Gota de Leite passou uma dificuldade enorme para poder justificar o imobiliário, justificar o mobiliário, justificar a área de terra. E a gente queria destacar o trabalho do Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, o doutor João Batista Galhardo, e a sua equipe. Esse pessoal fez um trabalho maravilhoso e deu para a Gota de Leite a condição de existir juridicamente com todo aquele acervo, com todos aqueles móveis e utensílios, né? Isso é muito bom. Eu vou conversar com o Dr. Carlos Fernando dentro de meio minuto só, logo depois da mensagem do Colégio Progresso, falando sobre fechamento de maternidade. Por que as maternidades estão fechando por aí? 17 já fecharam. Será que a de Araraquara vai aguentar? Estamos nos aproximando do final do ano letivo de 2014. Mas como quando algo termina, algo novo se inicia, nós já estamos preparando 2015. Por isso, iniciaremos as inscrições para os alunos que quiserem vir e fazer parte da história do Colégio Progresso, aquelas famílias que buscam uma educação de qualidade para os seus filhos, podem vir nos visitar, conhecer o nosso espaço físico, nosso trabalho e fazer a sua inscrição pelo nosso site ou pessoalmente aqui no colégio. Será uma grande alegria podermos recebê-los para mostrar nosso empenho e a nossa dedicação com a educação. Dr. Carlos Fernando, 17 maternidades fecharam as portas. Eu considero que é um problema nacional e que deve ser abordado e resolvido imediatamente. O fato de nascer no nosso país não tem valor monetário. Pelo SUS, a média de pagamento para cada parto é de R$ 516. Uma parturiente não custa menos do que R$ 1.500 dentro de um hospital, por mais simples que seja. O importante que eu tenho visto é que até as maternidades que nem fazem parte do SUS, e sim dos grandes convênios médicos do país, eu vou dar o exemplo da maternidade do Hospital Santa Catarina, que há menos de 2 meses foi fechada. Isso daí é lastimável. Então, é um problema nacional e não é um problema do SUS, é um problema do país. Porque eu fico imaginando por que é importante uma pessoa numa determinada patologia, então se paga bem aos profissionais e aos procedimentos hospitalares nessas patologias que são de uma parte mais sofisticada, mais complexa, mas por que não dá o direito do cidadão nascer com uma dignidade do mesmo nível? Bom, hoje nós temos 2 segmentos da medicina que são extremos e com as dificuldades naturais. A pediatria, em nascendo menos gente, porque está nascendo menos gente, tem menos médico, tem menos hospitais e assim por diante. E do outro lado, a geriatria. O idoso está aumentando barbaridade, né? A longevidade é algo incontestável e o hospital hoje quase que prefere o idoso do que o nenenezinho. É o que a gente percebe, nem tanto pelas patologias do idoso. A gente percebe pelas patologias que acabam tendo, infelizmente, um faturamento maior para os hospitais, na parte tecnológica, as próteses, as órteses, né? Então, isso tudo gira a parte monetária, e não é o que acontece numa maternidade. Pelo empenho que o prefeito teve na abertura desse hospital e pelo empenho que ele tem ainda em manter esse hospital, eu não vejo nenhuma preocupação nos próximos anos que é com esse tipo de governo, não é? Porque o que a gente menos recebe é pela produção, pelo SUS. A gente recebe em torno de R$200 mil,
pela produção SUS aqui mensalmente, mas o que a prefeitura investe, sem contar esse dinheiro, é mais de 1 milhão. É muito dinheiro, né? E o que vem da federação é muito pouco também, por isso que os municípios estão aí raspando taxa, a coisa está feia, tem que melhorar, tem que melhorar. Agora tem uma eleição aí, tomara que alguma coisa positiva venha através do debate, porque agora todo mundo oferece tudo, né? Quero ver depois, quando tem um orçamento e não a promessa objetivando o voto. Doutor Carlos Fernando, só para terminar, uma perguntazinha. Considerando o que a Gota de Leite fez, não nesses 2 anos, também nesses 2 anos, mas o que ela fez em muitos anos passados aí, o que ela representa, quantas crianças nasceram aqui, por que se não se faz hoje um conselho de pais e filhos da Gota de Leite? Já pensou uma mensalidade pequena, o que representaria por mês para incentivar o trabalho da Gota de Leite? Embora seja uma fundação municipal, a gente sabe pelas notícias sobre os hospitais municipais que estão tendo aqui no nosso estado a dificuldade, e eu acho que a população, através tanto da parte individual quanto da parte empresarial, sendo aqui uma fundação, poderia ajudar o andamento da Gota de Leite. Nós temos, não sendo uma fundação municipal, mas há exemplos de hospitais aqui da nossa região, são exemplos muito bons. Matão, que tem um conselho que acaba dirigindo esse hospital. E dando apoio logístico. E vem o apoio logístico. Então, sim, aplicar da população para a própria população. Exatamente. Olha, eu gostaria de deixar esse alô aí para a turma da terceira idade. Às vezes a pessoa fica na terceira idade. Terceira idade, o que é? 60, 70, 80. Tudo bem. Terceira idade é o jovem que tem experiência. Está faltando alguma coisa para preencher sua vida? Vamos procurar aqui a Gota de Leite e fazer essa associação aí. Eu acho que vai dar um rendimento espetacular e vai passar para a história. As mais da semana. Jane Trevisoli toma posse na Câmara Municipal na cadeira de Edna Martins, que é candidata a deputada federal. O prefeito Marcelo Barbieri dá boas-vindas à GVT, Serviço de Banda Larga e Internet. Educação Infantil da Prefeitura de Araraquara recebe inscrições a partir do dia 13 deste mês. O deputado Roberto Massafera elogia o programa de alimentação popular do Estado de São Paulo. O secretário da Fazenda fala das dificuldades de Caixa em busca da estabilização econômica. E aqui no quadro Protagonista da História, um destaque de Araraquara. O médico que é generoso, o médico que é capaz, e aqui não é nenhuma redundância não, porque nem todo profissional tem aquela capacidade ampla e restrita. Dr. Carlos Fernando de Camargo, este é um médico capaz, leal, instigante até pelo seu amor à profissão, à medicina. É aquele médico que olha nos olhos, conversa, apalpa, conhece e dá o diagnóstico correto. É um grande médico, um grande cidadão, uma pessoa maravilhosa que é respeitada na sua terra, a Morada do Sol, mas é respeitado em toda a região e muito mais respeitado pelos milhares de pacientes ao longo da vida. Dr. Carlos Fernando Camargo coloca a sua assinatura hoje como superintendente da Gota de Leite, uma assinatura honrada. Carlos Fernando Camargo, foi um prazer enorme tê-lo na programação Protagonista da História, aqui pela TV Ara, pelo canal da NET e pelo site do Jornal de Araraquara. A gente quer agradecer a você, telespectador. Muito obrigado. A você, telespectadora. Até a semana que vem. E sempre com a ajuda de Deus. E lembre-se de um detalhe que eu acho super importante. O que você precisa para viver feliz? Não é muito. Em termos materiais, porque você não leva nada depois. Ame o próximo. Ame o próximo como Jesus nos amou. E ponto final. Até a semana que vem.